Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 1 de fevereiro, celebra a Igreja a vida dessa grande beata, Beata Joana Francisca da Visitação, Virgem, fundadora. Na Turim do século XIX, abalada pelos ares belicosos da unificação italiana, o Senhor acendeu um dos grandes luminares da Igreja contemporânea, São João Bosco. Ele pode ser entendido como a estrela central de uma constelação de santos. Em sua órbita também se inscreve a Beata Joana Francisca da Visitação, que nos oferece um suave lampejo de luz e espalha um calor suave, como brasas vivas e silenciosas. Ela sentia como ele o encanto produzido pela figura de São Francisco de Sales, modelo de bondade e mansidão. Se Dom Bosco fundou a Sociedade Salesiana, a nossa beata pôde dar vida ao projeto original de São Francisco de Sales de fundar uma congregação de religiosas dedicadas a visitar e cuidar dos doentes pobres. Morreu com 44 anos de idade, um dia depois de São João Bosco, em 1º de fevereiro de 1888. Asterisco, asterisco, asterisco. Pertencemos a Jesus, servimos Jesus que é a verdade encarnada e eterna, que não engana, porque as suas promessas são infalíveis e não deixará sem recompensa nem sequer um copo de água oferecido por amor. Essas palavras nortearam a vida de Ana Michelotti, que ficou conhecida com o nome de Irmã Joana Francisca da Visitação, fundadora das Pequenas Servas do Sagrado Coração de Jesus para os doentes pobres. Rezei muito por mim e porque esta é a vontade de Deus, vive em mim um ardente desejo de consagrar tudo a Jesus, na assistência aos doentes pobres. Este pensamento, presente entre os poucos escritos que por humildade Ana Michelotti nos transmitiu diretamente, indica uma missão nascida entre mil problemas, que graças a uma vontade extraordinária ainda está florescendo e fecunda dentro da Igreja. Ana nasceu na Alta Saboia, então território do Reino da Sardenha, em Annecy, em 29 de agosto de 1843. Seu pai, um nativo de Almese, Turim, morreu jovem, deixando a família na miséria completa. A mãe, piedosíssima, transmitiu aos seus filhos uma grande fé, e no dia da primeira comunhão da pequena Ana, ela levou para visitar um pobre homem doente em sua casa. Naquele dia nasceu sua vocação. A família foi para Almese pela primeira vez quando a menina tinha 14 anos de idade, foi hóspede de seu tio Padre Michelotti.
Estabelecida em Lyon, alguns anos depois Ana entrou no Instituto das Irmãs de São Carlos, primeiro como estudante, depois como noviça. Mas educar não era sua missão. Alguns anos depois, sua mãe e seu irmão Antônio, noviço dos irmãos das escolas cristãs, morreram e ela estava sozinha no mundo. Para sobreviver, trabalhou como instrutora para as filhas de um arquiteto, mas já era dama dos doentes pobres, porque assim que podia, procurava-os e colocava-se a seu serviço. Em Annecy ela conheceu uma certa irmã Catarina, ex-noviça do Instituto de São José, que tinha os mesmos sentimentos e juntas elas começaram, em Lyon, um trabalho particular de assistência aos pobres em suas casas. Com a permissão do arcebispo, usavam o hábito religioso e faziam profissão de votos temporários. Mas a congregação nascente teve uma vida breve por causa da guerra entre a França e a Prússia, e em 1870 a Beata, vestida de freira, retornou a Annecy e depois a Almese. Essas viagens muitas vezes faziam-na passar por Turim. Depois da tempestade, a irmã Catarina convidou-a para voltar a Lyon, forçando-a a recomeçar como postulante. Ana aceitou humildemente, mas depois saiu do instituto por motivos de saúde. Naqueles dias, rezando aos pés dos túmulos de São Francisco de Sales e Santa Joana Francisca de Chantal, sentiu que seu trabalho nasceria para além dos Alpes. Ela retornou a Almese no lombo de uma mula e depois seguiu para Turim, setembro de 1871. Hospedada durante um ano em Moncalieri, junto às senhoritas Lupis, ela ia todos os dias a pé até a cidade, em busca de pessoas doentes em dificuldade para atendê-las. Ela então alugou um quarto, para seu sustento fazia luvas, e algumas jovens começaram a ajudá-la em seu apostolado. Seus biógrafos fazem especial menção a duas pessoas de vida muito santa que lhe deram ajuda, o padre Félix Carpignano, do Oratório de São Felipe Neri, e Maria Clotilde de Saboia, cuja causa de beatificação foi introduzida em 10 de julho de 1942. Surpreendente também é que o cardeal Gastaldi, arcebispo de Turim, que se mostrou tão duro e incompreensivo com Dom Bosco, tenha apoiado uma pobre mulherzinha que começava a caminhar de modo insignificante. No início de 1874, o arcebispo Gastaldi concedeu-lhes que usassem o hábito religioso, cerimônia realizada na igreja de Santa Maria de Piazza, e assim nasceu o Instituto das Pequenas Servas do Sagrado Coração de Jesus, que além dos 3 votos ordinária daria atendimento domiciliar e de graça para pacientes pobres. A fundadora tomou o nome de Madre Joana Francisca em homenagem aos fundadores da Ordem de Visitação. O início foi difícil, caracterizado pela extrema pobreza. Algumas das religiosas morreram e outras deixaram o instituto. O clérigo superior e o médico da comunidade aconselharam-na fechar o instituto, mas padre Félix Carpignano, de venerada memória, encorajava a madre. No apartamento que alugara na Piazza Corpus Domini, mais de uma vez a madre foi ouvida exclamando entre lágrimas: "Estou disposta, ó meu amado Senhor, a retomar teu trabalho 50 vezes, se necessário, mas me ajude." Deus ouviu essa súplica. Em 1879, Antônia Sismonda, ciente das más condições em que viviam as religiosas, hospedou-as em uma casa na colina de Turim. Poucos anos depois eram 20 religiosas. Em 1880 puderam abrir a segunda casa em Milão e em 1882 outra nova em Valsalice, perto de Turim, que se converteu em casa-mãe. Logo outras fundações se seguiram. A sombra benéfica de Dom Bosco a acompanhava nos momentos mais difíceis. Madre Joana Francisca era a regra viva. Era uma mulher de intensa oração, mortificava seu corpo dormindo em terra ou em uma pilha de palha, misturando cinzas com a sopa. Na congregação ela queria freiras generosas. Ela dizia: "Se vocês falharem, descem 1 degrau, se vocês se humilharem, sobem 3. Ao repreender as religiosas, às vezes era um pouco dura, mas elas amavam, porque diante das dificuldades ela instilava confiança. Lia e meditava com elas as Sagradas Escrituras, recomendando-lhes que fossem prudentes, zelosas e cheias de caridade, procurando Jesus Cristo nos pobres. Elas deviam auxiliá-los material e espiritualmente, favorecendo, se possível, sua aproximação dos sacramentos. Antes de tomar uma decisão importante, pedia conselho aos seus confessores, entre os quais São João Bosco. A beata não se eximia das tarefas de coleta de donativos, nem mesmo de participar de atividades públicas, nas quais às vezes era insultada.
Ela tinha desejado instituir um grupo de religiosas adoradoras, mas como o superior não permitiu isto, ela dispôs que cada freira fizesse uma diária e profunda adoração ao Santíssimo Sacramento. Quando pedia uma graça particular, ela rezava com os braços em cruz, de joelhos, estendendo as mãos em direção ao tabernáculo. Ela trouxera da França uma estatuazinha da Virgem que foi benzida por Monsenhor Gastaldi. De vez em quando, segurando-a nos braços, em procissão com as religiosas pelo jardim, rezava cantando as ladainhas. Ela exortava-as a rezar o rosário e a ter devoção à Virgem. Transmitiu uma profunda devoção à paixão do Senhor. Na sexta-feira santa almoçava de pé ou ajoelhada, beijava os pés das freiras, antes de se sentar para comer apenas uma crosta de pão. Nos últimos anos de vida, a asma bronquíaca frequentemente forçava a madre a ficar na cama. Acreditando-se inadequada para governar o instituto, que estava em constante desenvolvimento, especialmente na Lombardia, mas basicamente porque seus métodos irritavam um grupo de freiras idosas, em 26 de dezembro de 1887 foi exonerada do cargo de superiora geral. Aceitou a humilhação e submeteu-se à nova superiora, que ela própria sugerira. Daquele dia em diante a dor aumentou, mas sorrindo dizia, para Jesus, todo sacrifício é pouca coisa, eu estou prestes a morrer, mas vocês não tenham medo. Vou continuar ajudando e orientando as pequenas servas do Sagrado Coração de Jesus para doentes pobres. Ana Michelotti morreu em 1º de fevereiro de 1888, um dia depois de Dom Bosco. Poucas horas antes de sua morte ela permitiu, cedendo às insistências das religiosas, ser fotografada, foto acima. Quem por toda a vida, esquecendo-se de si mesma, serviu os mais indefesos, foi enterrada num pobre caixão, levando nos quadris o símbolo franciscano, na terra molhada pela chuva de um pequeno cemitério. O grão de trigo morreu, mas uma luz de amor continuaria brilhando em suas filhas, hoje também ativas em terras missionárias. A beata foi enterrada com a máxima simplicidade num cemitério pobre teria ido para o ossuário comum, se os seus restos não tivessem sido recolhidos 10 anos depois. Desde 1923, eles estão descansando na capela da Casa Mãe de Valsalice. Ela foi proclamada beata pelo Papa Paulo VI em Roma no dia 1º de novembro do ano santo de 1975. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Na Frígia, na atual Turquia, a comemoração de São Trifão, mártir. Data da morte incerta. Em Ravenna, na atual Emília-Romanha, região da Itália, São Severo, bispo. Morte no ano 342. Em Saint-Paul-Trois-Chanteaux, no território da Gália Viennense, atualmente na França, São Paulo, bispo, de quem a cidade recebeu o nome. Morte no século IV. Em Kildare, na Irlanda, Santa Brígida, abadesa, que fundou um dos primeiros mosteiros desta ilha e, segundo a tradição, prosseguiu a obra evangelizadora iniciada por São Patrício. Morte no ano 525. Em Aosta, nos Alpes Graios, território da Itália, Santo Urso, presbítero. Morte no século IX. Em Puy-en-Velay, na Aquitânia, na atual França, Santo Agripano, bispo e mártir, que, ao regressar de Roma, nos confins de Velay foi assassinado por sequazes dos ídolos. Morte no século VII. Em Metz, na Austrásia, atualmente também na França, São Sigisberto III, rei, que construiu os mosteiros de Stavelot, de Mahomet e muitos outros, e distribuiu esmolas com grande liberalidade às igrejas e aos pobres. Morte no ano 656. Em Ciruelos, localidade de Castela a Nova, região da Espanha, São Raimundo, abade de Fitero, que fundou a Ordem de Calatrava e foi insigne defensor do cristianismo. Morte no ano 1160. Em Saint-Malo, cidade da Bretanha Menor, região da França, São João, bispo, homem de admirável austeridade e retidão, que transferiu para este lugar a sede episcopal de Aleite e recebeu de São Bernardo a orientação para se comportar como bispo pobre, amigo dos pobres e amante da pobreza. Morte no ano 1163. Em Paris, também na França, o beato Reinaldo de Orleans, presbítero, que, estando de passagem em Roma, animado pelas palavras de São Domingos entrou na ordem dos pregadores, a qual atraiu muitos outros pelo exemplo das suas virtudes e o ardor das suas palavras. Morte no ano 1220.
Em Castelfiorentino, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, a beata Viridiana, virgem, que viveu reclusa desde a juventude até a velhice. Morte no ano 1242. Em Pílio, no Lácio, região da Itália, o beato André dei Conte de Segni, presbítero da Ordem dos Menores, que, recusando todas as honras e dignidades, preferiu servir a Cristo na humildade e simplicidade. Morte no ano 1302. Em Dunbley, na Irlanda, os beatos mártires Conor Devane, bispo de Down e Conor, da Ordem dos Frades Menores, e Patrício O'Logan, presbítero, que, no reinado de Jaime I, foram condenados ao suplício da forca pela sua fidelidade à fé católica. Morte no ano 1612. Em Londres, na Inglaterra, Santo Henrique Morse, presbítero da Companhia de Jesus e mártir, que, capturado em várias ocasiões e 2 vezes exilado, finalmente no reinado de Carlos I foi novamente encarcerado por ser sacerdote e, depois de ter celebrado a missa no cárcere, foi enforcado em Tibur e entregou a sua alma a Deus. Morte no ano 1645. Em Avrillé, perto de Angers, na França, a paixão das beatas Maria Ana Vailotte e 46 companheiras mártires, que, na época do terror durante a Revolução Francesa, alcançaram a coroa do martírio. São estes os seus nomes: Otília Baumgarten, religiosa, Joana Grugit, Luísa Rallier de Latertiniere, Madalena Perrotin, Maria Ana Pichera e Simona Chalvigné, viúvas, Francisca Pagis, Joana Fouchard, Margarida Riviere, Maria Cassin, Maria Falseuze, Maria Galard, Maria Gasnier, Maria Joana Chalvigné, Maria Leney, Maria Leroy Breve, Maria Rowalt, Petrina Feliarux, Renata Caileal, Renata Martim Vitória Balducial, esposas, Joana, Madalena e Petrina Sailan de Espinates, irmãs, Gabriela, Petrina e Susana Androuin, irmãs, Maria e Renata Grilardre, irmãs, Ana Francisca de Villeneuve, Ana Amad, Carla Dave, Catarina Cotancial, Francisca Belanger, Francisca Bonial, Francisca Michal, Jacobina Monier, Joana Bourigaut, Luísa Mata de Angelo Igné, Madalena Blom, Maria Leroy Breve, Petrina Besson, Petrina Ledoyen, Petrina Grillet, Renata Valin e Rosa Quinion. Morte no ano 1794. Em Seul, na Coreia, os santos mártires Paulo Hong Yongju, catequista, João Imungu, que servia os pobres e sepultava os corpos dos mártires, e Bárbara Choe Yonggi, que, seguindo o exemplo dos seus pais e seu esposo, mortos pelo nome de Cristo, como eles foi decapitada com outros cristãos. Morte no ano 1840. Em Turim, na Itália, a beata Joana Francisca da Visitação, Dana Michelotti, virgem, que fundou o Instituto das Irmãzinhas do Sagrado Coração, para servirem gratuitamente os enfermos pobres em nome do Senhor. Morte no ano 1888. Em Cúcuta, cidade da Colômbia, o beato Luiz Variara, presbítero da Sociedade de São Francisco de Sales, que se dedicou com toda a sua energia e diligência a assistir os leprosos e fundou a Congregação das Filhas dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Morte no ano 1923.